Pessoal, tudo bem com vocês? O nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele falou assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E essa palavra, Deus ele tem nos falado a respeito de intencionalidade. Tem muita gente que fala assim: eu creio em Deus, mas esse crer é mais no sentido de acreditar na existência do Pai, né? Em acreditar que existe um Deus e que existe um ser superior, né? Do que exatamente crer no poder, crer na plenitude, crer na essência de Deus. Então, quando Deus ele fala, né, para nós, né, que quando nós buscamos de todo o coração, nós encontramos a Ele, Ele está falando sobre quanto nós precisamos ser intencionais nessa busca, o quanto nós precisamos colocar realmente uma vontade no nosso coração de encontrar o Pai, de ter intimidade com o Pai, de ter a presença do Pai. Tem pessoas que passam uma vida inteira, né, falando eu creio em Deus, mas que talvez nunca tenha tido uma experiência, né? Às vezes quando a gente fala assim, mas Deus ele fala conosco, e as pessoas falam assim, mas como Deus fala conosco, né? Até lembro daquele filme Eu Sou a Lenda, quando o Will Smith encontra com uma mulher, né, uma personagem ali do filme, e ela fala assim, não, a gente precisa amanhã sair desse lugar e ir em busca de um refúgio. E aí ela fala, aí ele fala, mas como você sabe que existe um refúgio? Ela fala, porque Deus falou comigo. E aí ele fala assim, Deus, o Deus falou com você? Ele fala com um certo tom ali de deboche, porque ele nem acreditava na existência de Deus, que dirá que esse Deus ele poderia falar com ela. E aí é isso que acontece, né? Muitas pessoas, quando a gente fala assim, mas Deus ele fala conosco, as pessoas ficam, mas como? Como é que Deus pode falar com alguém? Mas a verdade é que Deus ele fala com cada um de nós de uma forma diferente, né? Com uns Deus ele vai falar através de uma canção, com outros Deus vai falar através de um profeta, através de uma pregação, através da própria voz, né? A voz audível dele, né? Através do Espírito Santo falando no nosso coração, falando na nossa mente, uma intuição, né? Deus ele tem formas diversas para falar conosco, né? E a principal delas através da palavra dele, a palavra revelada, né? Através da Bíblia Sagrada. Então Deus fala assim, né? Fala conosco desde que a gente esteja sensível, atentos ali para ouvir a voz desse Deus. Então, se você até hoje, você nunca teve essa intenção, né? Você nunca buscou a Deus verdadeiramente, com intencionalidade, né? No sentido de falar, Deus, eu quero ter essa experiência, eu quero realmente ter uma vida de intimidade com o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser sensível à sua voz. Então busque a Ele vai se revelar a você, e quando Ele se revelar a você, certamente você vai saber que é Ele falando com você. Você vai saber, não tem como não saber, não tem como não reconhecer a voz do Pai se você estiver íntimo dele. Às vezes Deus está falando o tempo todo, mas você ainda não reconheceu porque você não está íntimo. E nosso relacionamento com o Pai, né, com Deus Todo-Poderoso, é, é de intimidade. Deus ele quer esse relacionamento, né, de pai com filho. Se a gente pensar nas nossas relações, né, do dia a dia, nossas relações com os nossos familiares, relações com os nossos pais mesmo, né? Se a gente pensar na nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, né, com nossos filhos, com nossos cônjuges, se você não cultiva, né, aquele relacionamento, se você não busca ter ali, né, uma relação de confiança, de intimidade com a pessoa, a tendência natural é você se afastar, né? Você começa a se afastar, você começa a ver que não existem mais interesses comuns ali, você não tem mais o que falar, você não tem conversas mais com aquela pessoa, você perde, né, a intimidade. Assim somos nós com Deus, né? Se você vai se afastando, se você vai se deixando contaminar, né, pelas coisas desse mundo, né, pelas coisas da nossa vida diária, cotidiana, as coisas naturais, né, dessa terra, com o tempo você vai se distanciando, porque o Pai é Espírito, Deus é Espírito. E para que a gente tenha essa comunhão, é importante que o nosso espírito seja fortalecido, né? Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres complexos, né? Deus ele nos fez dessa forma, né? Ele colocou
Ele nos deu um espírito, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós somos um espírito e um corpo. Ele nos deu um corpo para que esse espírito habitasse. Ele nos deu uma alma, né? Que é o entendimento, é o conhecimento. Então nós precisamos alimentar muito mais o espírito do que a carne, do que o corpo, né? Claro que nós precisamos fazer a nossa parte, sim, nós precisamos cuidar da saúde, precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da nossa alma, do nosso entendimento, conhecimento, né? O próprio Deus, ele falou, o meu povo sofre por falta de conhecimento, porque as pessoas não buscam a verdade, não buscam o conhecimento, não buscam se aprimorar, né, no entendimento das coisas concernentes a tanto espirituais quanto dessa terra mesmo, né, os conhecimentos terrenos. Então muita gente sofre por falta mesmo de entendimento, de conhecimento, né, não de informação, mas de conhecimento. Mas o espírito é o que precisa de fato estar fortalecido, e é isso que vai nos ligar cada vez mais ao Pai. E à medida que a gente vai tendo esse relacionamento, essa comunhão com Deus, ele vai nos revelando os tesouros escondidos, né? Ele vai nos revelando o entendimento sobre as coisas espirituais, sobre os nossos propósitos, né? Sobre o propósito dele, na verdade, né? Sobre nós. Então é importante isso, gente. Busquem a Deus com intencionalidade, não sejam negligentes, né? Tem pessoas que vivem de uma forma muito negligente. O que eu quero dizer com isso? No sentido de jogar tudo para debaixo ali do tapete, né? A pessoa ficar convivendo com determinados problemas, né, de todos os sentidos. Às vezes a pessoa está ali aprisionada na sua mente, nos problemas emocionais, né? Tem pessoas que não resolvem as questões do passado, né? Não resolvem as questões ali relacionais, né, com a família, ficam cheios de bloqueios, né? Não resolvem as suas questões, seus problemas, e simplesmente vão convivendo com os problemas ali, né, dia após dia. Isso é negligência, isso também não agrada a Deus, né? Isso é uma coisa que trava mesmo, né, a vida da maioria das pessoas, né, por não terem o entendimento de que tudo na nossa vida precisa ter realmente intencionalidade, né? Você precisa realmente fazer as coisas, né, ali. Se você está naquele momento com Deus, no momento de oração, no momento de busca, então você precisa estar ali de todo o seu coração. Se você está na igreja, você está no culto, mas você não está de fato cultuando ao Pai, você não está de fato ali buscando ao Pai, então você está ali só simplesmente de uma forma religiosa, né? Simplesmente ali para cumprir, né, uma rotina, né? Cumprir tabela, como a gente diz. Então essas coisas são coisas que não vão de forma alguma produzirem efeitos, né, na nossa vida. Isso em todos os aspectos, né? Eu comecei falando aqui, né, sobre a busca a Deus, que é o principal aspecto da nossa vida, né? A gente precisa buscar em primeiro lugar ao Pai, buscar o reino de Deus, mas isso se aplica para qualquer área da nossa vida, né? Então se você tem ali o seu trabalho, né, você precisa ter intencionalidade, fazer, entregar o seu melhor, entregar valor no que você está fazendo. Se é nos estudos, né, que seja ali, que você se aplique e que você se dedique, né, aos estudos. Se é no relacionamento, se é no cuidado da família, no cuidado da sua casa, né, no cuidado do seu corpo, da sua saúde. Então, Deus, ele tem falado muito, né, me falado a respeito dessas coisas, né, o quão intencionais, o quanto nós precisamos realmente fazer as coisas colocando ali o coração verdadeiramente, né. Então fica aqui a minha mensagem, ficou um pouquinho longa, mas eu precisava compartilhar aqui com vocês e espero que de alguma forma essa mensagem ela possa te tocar, de alguma forma isso possa te sensibilizar. E se você tem jogado alguma coisa aí para debaixo do tapete, né? Se você tem guardado emoções, se você tem de alguma forma escondido aí as suas emoções e não tem colocado para fora, você ainda não liberou o perdão, você ainda não resolveu as suas questões emocionais, seus traumas do passado, de infância, o relacionamento com as pessoas. Então trate de cuidar disso, né? Estamos aí início de 2026, estamos no primeiro mês, né, desse ano. A gente tem o ano todo pela frente, muita coisa boa para acontecer, né? E acredito que muito disso a gente precisa promover através da fé, né? Através da busca com Deus. Então, se tem alguma coisa aí que te incomoda, se tem alguma coisa que você simplesmente só está convivendo e falando, não, em algum momento, algum dia, isso vai se resolver. Então,
que você assuma esse protagonismo, né, na sua vida, que você se posicione e tire todas essas amarguras, né, tudo isso que te trava, todos esses bloqueios emocionais e os problemas terrenos, né, e qualquer outro tipo de questão aí que tem te incomodado. Passa a ser intencional para resolver, afinal de contas, problemas são para serem resolvidos. E aquilo que não depende de você, obviamente aquilo que você não consegue resolver, né, algo que não está na sua esfera, né, não está ao seu alcance e que você precisa de um milagre, precise da ajuda, né, da intervenção divina, pode ter certeza que se você buscar o Pai, Ele vai te ajudar, né, de uma forma sobrenatural, enviando recursos, Ele vai te ajudar, pode ter certeza disso. Então creia, vamos viver esse ano pela fé, vamos viver crendo no favor do Pai, porque Ele é bom o tempo todo. Essa é a minha mensagem aí para vocês, pessoal. Tenham um ótimo dia, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.